Deixa eu te contar uma história que parece roteiro de filme, só que está inteira em documentos. Mas se tornou uma novela da vida real para os portuários do país. É sobre o teu porto, o teu emprego. E dois homens. O primeiro começou a carreira segundo a base defendendo o estivador. Hoje é o rosto mais público do movimento para acabar com a reserva de trabalho da categoria. O segundo preside a Federação dos Estivadores. Assinou um acordo com o patronal e acabou de registrar chapa única para se reeleger, sem concorrente. E enquanto isso, o projeto que pode acabar com o ganha-pão de muitas dezenas de milhares de famílias do cais está pronto para ser votado em Brasília. Fica comigo até o fim, documento por documento, um de cada vez. Porque quem decide quem quer entregar o cais é você. Sérgio Paulo Perrucci de Aquino. Guarda esse nome. É dele a ideia de acabar com a exclusividade do TPA no Brasil. E é ele quem batalha por isso, sem descanso, do começo ao fim desta história. O que é público e documentado. Ele coordenou a mesa de negociação de Santos e assumiu a presidência da FENOP, a Federação dos Operadores Portuários, em janeiro de 2016. Está lá até hoje. E ele nunca escondeu o jogo. Em maio de 2023, ele já anunciava em público. A FENOP está avançando com estudos para judicializar a questão no Supremo. Dito e feito. E as manchetes seguiram. Problema que só há no Brasil, na contramão da OIT. E nos seminários do grupo de trabalho da própria Câmara dos Deputados, ele chamou trabalhador contratado com vínculo de trabalhador aprisionado. As palestras estão no site da Câmara, assinadas FENOP. Antes de tudo, o básico. Olha isso comigo. Quem trabalha no porto é o TPA, o Trabalhador Portuário Avulso. 6 times, estiva, capatazia, conferência, concerto, bloco e vigilância. Sem eles, navio não carrega. Quem organiza a fila é o OGMO, o órgão gestor de mão de obra. Pensa nele como o porteiro da praça. É ele que guarda, com exclusividade, a lista de quem trabalha no cais. E quem fala por eles? Olha a pirâmide comigo. Na base, os trabalhadores, todas as categorias, de todos os portos. Cada categoria, em cada porto, elege o presidente do seu sindicato. E os sindicatos formam as federações, o sindicato dos sindicatos. Quem senta em Brasília em nome deles está lá porque a base botou. O poder nasce embaixo. E tem raiz dura. Essa categoria descende de um trabalho que, no passado, foi escravo. Na pandemia, subiu em navio contaminado. E muita gente não voltou para casa. Guarda essa conta, que ela volta no final. Te vendem que a exclusividade é monopólio, privilégio, mas presta atenção na parte que te escondem. Não foi sindicato que defendeu isso, foi o Estado inteiro, um carimbo de cada vez. O Ministério Público do Trabalho avisou. Tirar isso criaria um verdadeiro caos. O Tribunal Superior do Trabalho acolheu a exclusividade multa de R$10 mil por dia, por trabalhador irregular, e a Procuradoria-Geral da República chamou a regra de legítima e indispensável. Isso não é muro, é muralha. E por que a muralha existe? Segurança. E quem foi pra cima da muralha? A ABTP, Abratec e FENOP, a federação presidida por Sérgio Aquino, foram ao Supremo na ADI 7591, brigar por uma palavra. Uma exclusivamente. Eles querem trocar por prioritariamente. Parece detalhe, é a diferença entre vaga garantida e vaga só se sobrar. E não vai sobrar. Vão poder contratar quem quiserem, quantos quiserem, quando quiserem. Tudo na mão dos grandões. Nada para os trabalhadores. Só que olha, quem respondeu? A GENO, Procuradoria, Senado, Presidência e Câmara, todos pela improcedência. E o TST já tinha reafirmado a exclusividade. Eles atacaram. E até aqui, perderam. Guarda esse até aqui. Porque quando se perde no jogo limpo, muda-se o campo do jogo. Perderam no tribunal, foram pro Congresso. Nasce o PL 733, do deputado Leur Lomanto Jr. E o texto original era aniquilar os TPAs. E esse texto não nasceu num gabinete qualquer. Nasceu de uma comissão de juristas. Sem um trabalhador na mesa, quem confirma? Não sou eu. É a própria Federação dos Conferentes, em documento oficial. O plano dos juristas tornava o OGMO facultativo. E logo extinto. Criavam a EPTP, uma empresa para alugar trabalhador, e liberavam o porto privado a contratar por todas as formas, inclusive terceirizar. E extinguiam categorias inteiras: concerto, vigilância e bloco. Silêncio total sobre renda mínima, ferindo a Convenção 137 da OIT. Mas teve uma coisa que ninguém esperava. O próprio governo leu isso e disse não. Em nota técnica oficial do Ministério do Trabalho, manifestamo-nos contrariamente. O governo chamou de retorno ao que existia antes da Lei 8630 de 1993, um retrocesso de mais de 3 décadas. E é aqui que a história racha. Quem devia estar do lado de lá da trincheira, sentou para assinar. Agora, respira, porque aqui é onde tudo vira, e é aqui que eu preciso da tua atenção inteira. 2 de setembro de 2025. As federações dos trabalhadores FENCOVIB, FNE, FNP sentam com o patronal e assinam. E o presidente da FENOP celebrou um dia histórico. Ele finalmente conseguiu o que tanto queria. E eu vou ser honesto com você, como sempre. Esse acordo mantém uma espécie de exclusividade do trabalho avulso pelo OGMO, por um período de tempo. Não entregaram tudo. Mas lê as letras miúdas comigo, porque é nelas que dói. Linha 1, o cheque, 60% do FGTS para quem cancelar o registro. E o detalhe que arde, alcança também o dirigente sindical. O mesmo cheque, pros dois lados da mesa. Linha 2, a mordaça. Está escrito: é vedado às entidades signatárias adotar posicionamentos públicos divergentes. Assinou, calou. Quem te representa abriu mão de discordar em público. Linha 3, a mais grave.
O acordo só vale depois que o novo marco passar, com base no PL 733. Entendeu a armadilha? A partir da assinatura, as federações passaram a precisar que o projeto seja aprovado. Viraram sócias do relógio. E tem uma quarta linha, e ela é sobre o direito de assinar. Olha o padrão da própria casa. Para um sindicato só entrar na federação, o estatuto exige a ata da assembleia que autorizou. E para mexer na estrutura da categoria, exige a assembleia especialmente convocada. Assembleia, da base, antes. Então compara comigo. O caminho é esse. A federação leva o acordo aos sindicatos. Cada sindicato chama a assembleia no seu porto, e a base decide. O que houve foi outra coisa. Negociação fechada, assinatura em setembro, e a base sabendo depois. E quando ela votou, votou não. Santos, 9 dias depois. E, pelo relato da base, Rio Grande, Ceará e vários outros portos assinaram não também. E não é só passado. Até hoje, muita gente da base não conhece o conteúdo do que foi assinado em nome dela. Isso é relato, e eu te aviso sempre. Aprovaram por você uma coisa que você nunca viu. E o nome disso, de novo, eu deixo com você. E na base, a ficha caiu assim. Palavra de estivador. Bancamos as viagens desses representantes para Brasília. Diziam que não podia vazar. Quando vimos o acordo assinado, não teve mais como esconder. Fomos traídos. Agora, justiça seja feita. Eles têm uma explicação. E ela existe, num documento assinado. Eu vou te mostrar a defesa deles, pela boca de quem assinou. Aí você julga. Este é o documento em que a federação explica, com as palavras dela, por que assinou o Acordo das Federações. Brasília, junho de 2026. Assinado. Mário Teixeira, presidente da FENCOVIB. Primeiro, ele confirma o tamanho da ameaça. Depois, a justificativa. Negociar foi a opção mais viável, a alternativa menos prejudicial, diante do perfil antilaboral e antissindical da maioria dos parlamentares. Traduzindo, o Congresso ia passar por cima de qualquer jeito. Melhor reduzir o estrago. E o que eles dizem ter recuperado na mesa? As definições da Lei 80 e 630 mantidas para capatazia, conferência, vigia, concerto e bloco, terceirização vedada, categoria diferenciada preservada e indenização para quem entregar o crachá. É verdade, está no texto negociado. Só que a última tem letra miúda, e ela é o ponto. Entregar o crachá é escolha para quem tem tempo de registro, e deixa de ser escolha pela idade. Aos 60, o cancelamento é obrigatório. Então te pergunto, de amigo para amigo, isso foi redução de dano? Ou legitimação da demolição? Eu não vou responder por você. Guarda a tua resposta. E vem ver no que o pacto virou quando ganhou forma de lei. 10 de maio de 2026, o relator deputado Arthur Maia apresenta o substitutivo ao PL 733, e ele incorpora, palavra por palavra, o Acordo das Federações. Olha o truque. O artigo 45D mantém a exclusividade nos portos públicos. Parece vitória. Só que os terminais privados, os TUPs, ganham liberdade total de contratação. E é nos privados que está o grosso do emprego. Blindam a vitrine e abrem a porta dos fundos. Só o que é documentado. Primeiro, José Adilson Pereira preside a FNE, a Federação dos Estivadores. Conduziu a negociação aprovada por unanimidade no Conselho. E assinou o acordo de setembro. Agora um conceito que muda tudo. Vício de iniciativa. O PL 733 mexe em serviço público, competência privativa do presidente da República. E quem afirma que sempre questionou esse vício? A própria federação que assinou o acordo. Em documento oficial. E esse vício é insanável. Nem sanção de presidente conserta. E quem pode levar isso à justiça? Qualquer federação pode entrar pela categoria. É por isso que a cobrança tem endereço. E aqui entra o relato que a base me trouxe. É relato. E eu te aviso sempre. Na reunião que aprovou as greves das quartas, o próprio presidente teria dito que os 23 jurídicos de base já têm a peça pronta. Pronta. E ninguém ajuizou. Por quê? Segundo a base. Porque ele quer o acordo aprovado primeiro, na votação do relatório na comissão especial. Pensa comigo. Se o vício de iniciativa derruba a PL, derruba junto o acordo. E o cheque. E o discurso, esse tempo todo. Empilha comigo com data. Março de 2025. Pedi ao governo para segurar a tramitação. Não foi segurada. Agosto. Negociação muito efetiva com o setor patronal. Setembro. Na assinatura, fizemos aqui o impossível. E repara no que nunca muda embaixo da pilha. A exclusividade continua exatamente onde estava. Na mira. Nada até hoje. Foi resolvido na raiz. E guarda a raiz disso tudo. A exclusividade. É ela que dá origem a essa história inteira. É ela que está na mira. O resto do pacote vai de brinde pros patrões. Coisa que eles querem há décadas. Caindo no colo deles. Tudo na conta do trabalhador, a favor do capital. E o que veio depois disso não é relato. Está publicado pela própria federação, nos canais dela. A disputa sobre o impeachment foi parar na justiça e não tem desfecho definitivo. E, no meio dela, a eleição correu assim mesmo. Chapa única. Com os mesmos. E agora o fato. Sem relato, com diário oficial. 24 de julho. Edital de eleição da FNI, mandato até 2030, pedidos de registro de chapa dirigidos ao próprio candidato. 11 de agosto, chapa única registrada. José Adilson Pereira, ele mesmo, a reeleição sem aceitar concorrente. Chapa única atualmente é legal, o estatuto permite, atualmente. Agora, registrar a própria reeleição, sem aceitar concorrente, com o mandato contestado na justiça, e exatamente quando o relógio de Brasília aperta de vez, este é um fato que não tem explicação. E o nome que você dá para esse fato, eu deixo com você. Detalhe que muda tudo. O projeto tramita em caráter conclusivo. Aprovou na comissão, vai direto para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara, a menos que 52 deputados assinem recurso. E se a legislatura acabar, o projeto não morre, ele fica lá, esperando.
E o placar da justiça, você já viu? São 9 manifestações. E eu conto uma por uma. MPT, em 2020. Advocacia Geral da União, 2 vezes, em fevereiro e em março de 2024. Senado 2024, TST 2024. Ministério do Trabalho 2025. PGR 2025. Mais presidência e Câmara, pela improcedência da ação no Supremo. 9. O Estado inteiro do lado do trabalhador, contra um PL de berço viciado, que nem podia existir, e muito menos um acordo ilegítimo. E nós estamos em véspera de eleição. Se esse relatório não aparecer agora, ele volta em 2027. Congresso novo, comissão nova, e o acordo pronto na gaveta. Depois de reeleitos, quem segura? Então a exigência é simples e tem que ser dita em voz alta, com nome e sobrenome. Arthur Maia, relator, e Leor Lomanto Júnior, autor, posição agora. Apresenta o relatório antes da eleição. Bota em votação ou em gaveta de vez. Isto é pra ontem. Agora, a parte que é nossa. Há mais de um século. Quando o patrão não escuta, o CAIS responde do único jeito que sempre funcionou. Parando. Foi parando que essa categoria construiu cada direito que hoje querem comprar por cheque. E não é saudade, é deliberação. Em fevereiro de 2024, as 3 federações aprovaram estado de greve. E greve geral, se tirassem direitos. E a base cumpriu. 6 horas em abril. 12 horas em outubro. Santos recusou o acordo em assembleia 9 dias depois da assinatura e decretou greve de 24 horas, todas as quartas. E teve mais, e a base ainda espera explicação. Em 2026, o Conselho de Representantes da FNE aprovou por unanimidade uma greve nacional. Ela não aconteceu, foi desmobilizada pela presidência dias antes da data. Isso é relato, e eu te aviso sempre. O que não é relato é o estatuto. O Conselho é o órgão máximo e soberano da federação. Então, quem desconvoca sozinho, o que o Conselho decidiu por unanimidade? Então essa é a pergunta que não quer calar. E que toda federação precisa responder, na cara da base. Por que não parar os portos? Até agora, o que se viu foi só entregar. E nada de parar. A gente quer os reais motivos. Olha quem está nessa balança. Muitas dezenas de milhares de trabalhadores, a maioria com 40, 50 anos ou mais. Numa idade dessas, recomeçar não é opção que se escolhe. É queda que se sofre. E tem uma conta que ninguém faz em Brasília, a cidade Porto. Santos, Paranaguá, Rio Grande, Suape, entre várias outras. O salário do avulso não fica no cais, ele fica no mercado, no aluguel, na escola do bairro. Tira dezenas de milhares desses salários da praça, e quem quebra é a cidade inteira. O Ministério Público do Trabalho já avisou que isso criaria um verdadeiro caos. E o buraco é bem mais embaixo. Esse caos não para no cais, ele desce para a rua. E o que se economizar com mão de obra mais barata fica na cidade? Fica no estado? Fica no país? E lembra da conta que eu te pedi para guardar? Na pandemia, a lei carimbou o cais como atividade essencial. O porto não podia parar. E foram eles que entraram nos navios sob risco. Levaram o vírus para dentro de casa. E muitos não voltaram. Então, anota as exigências, que são 4 e são simples. 1. DI do vício de iniciativa ajuizada já. Se o PL não pode existir, não precisa de acordo, nem de substitutivo. 2. Relatório antes da eleição. Bota em votação ou em gaveta. 3. Garantia de engavetamento desse projeto nefasto. 4. A permanência da Lei 12.815. Tudo que precisa mudar no porto muda dentro dela. Lei nova, não. E a força para exigir tudo isso tem nome. Tem mais de um século de história e tem data marcada toda vez que a base decidir. Parar. Mobiliza teu terno. Cobra tua federação, por escrito. E faz a pergunta na Assembleia, por que a gente não está parando? E a força para isso já está de pé. E ela vem de baixo. A base. Foi ela que arrancou cada direito que existe no cais, parando. E agora ela acordou revoltada. E base revoltada não pede. Cobra. São os teus direitos que eles querem tirar. Sobe pelo sindicato, chega na federação e exige resposta. Nenhum direito a menos. Nenhum passo para trás. Porto que para, o país escuta. Compartilha esse vídeo, marca teu sindicato, cobra tua federação. A luta continua.